Você sabia que existe um país na Europa que tem apenas 316 quilômetros quadrados de área, menos que muitas cidades brasileiras? E que esse país tem uma história milenar, uma cultura rica e uma beleza natural de tirar o fôlego? Neste vídeo, você vai conhecer Malta, o país menor que a sua casa, mas que tem muito a oferecer. Malta é um país insular no Mar Mediterrâneo, que fica entre a Itália e a Líbia. Malta é um dos menores países da Europa, mas também um dos mais densamente povoados, com mais de 450 mil habitantes. Mas não se engane pelo seu tamanho. Malta tem uma história que remonta aos tempos pré-históricos, uma cultura que mistura influências de vários povos que passaram por lá, e uma natureza que encanta com suas praias, grutas e falésias. Neste vídeo nós vamos te mostrar por que Malta é um país tão pequeno, mas tão especial. Vamos lá? Você já se perguntou como Malta se tornou um país tão pequeno? A resposta está na sua origem geológica. Malta faz parte de uma plataforma continental que se estende desde a Sicília até a Tunísia, e que foi submersa pelo mar há milhões de anos. Apenas as partes mais altas dessa plataforma ficaram expostas, formando as ilhas que hoje compõem o arquipélago maltês. Por isso Malta tem uma forma irregular, com muitas baías, penínsulas e ilhotas. Mas o seu tamanho não impediu que Malta fosse habitada desde os tempos mais remotos. Os primeiros colonos de Malta chegaram por volta de 5.900 a.C., vindos da Sicília. Eles construíram os primeiros templos megalíticos do mundo, que ainda hoje podem ser visitados. Esses templos são impressionantes pela sua antiguidade, pelo seu tamanho e pela sua complexidade. Eles mostram que Malta já tinha uma civilização avançada há milhares de anos. Depois dos primeiros habitantes, Malta foi ocupada por vários povos ao longo da sua história, como os fenícios, os gregos, os romanos, os árabes, os normandos, os aragoneses, os cavaleiros de São João, os franceses e os britânicos. Cada um desses povos deixou a sua marca na cultura, na língua, na religião e na arquitetura de Malta. Por isso, Malta é um país muito diverso e fascinante. Veja algumas curiosidades sobre Malta que você talvez não saiba. A língua oficial de Malta é o maltês, que é a única língua semítica da União Europeia. O maltês tem origem no árabe, mas também incorpora palavras do italiano, do inglês e de outras línguas. O inglês também é uma língua oficial e é falado pela maioria da população. A religião predominante em Malta é o catolicismo, que foi introduzido pelos romanos e reforçado pelos cavaleiros de São João. Malta tem uma das maiores taxas de participação na missa do mundo, e é conhecida pelos seus festivais religiosos, que incluem procissões, fogos de artifício e estátuas de santos. Como você pode ver, Malta é um país cheio de surpresas e encantos. Mas como é a vida cotidiana em Malta? Será que vale a pena morar ou visitar esse país tão pequeno? Vamos ver alguns aspectos da vida em Malta que podem te interessar. O custo de vida em Malta é relativamente baixo, comparado com outros países europeus. A moeda é o euro, e os preços dos alimentos, das roupas, dos transportes e dos serviços são acessíveis. O salário mínimo é de 762 euros por mês, e o salário médio em Malta é de cerca de 1.500 euros, e o imposto de renda é de cerca de 15%. O arrendamento em Malta é variável, dependendo da localização, do tamanho e da qualidade do imóvel. Em geral, os preços são mais altos nas áreas turísticas e nas cidades históricas, como Valletta, Mdina e Sliema. Um apartamento de um quarto pode custar entre 400 e 800 euros por mês. O preço de 1 litro de leite em Malta é de cerca de 0,90 euros. O de 1 quilo de pão é de cerca de 1,20 euros. O de 1 quilo de carne é de cerca de 10 euros, e o de 1 quilo de frutas é de cerca de 2 euros. O preço de uma refeição em um restaurante barato em Malta é de cerca de 10 euros. O de uma refeição em um restaurante médio é de cerca de 20 euros, e o de uma refeição em um restaurante caro é de cerca de 40 euros.
O preço de uma cerveja em um bar em Malta é de cerca de 2,50 euros. O de um café é de cerca de 1,50 euros. Malta é um país que oferece uma boa qualidade de vida aos seus habitantes e aos seus visitantes. Segundo o site Numbeo, o índice de custo de vida em Malta é de 58,86, enquanto que em Portugal é de 49,66 e na França é de 74,14. Isso significa que você pode viver bem em Malta com um orçamento razoável. Por exemplo, um bilhete de ônibus custa apenas 2 euros. O sistema de saúde em Malta também é bom e acessível. Malta tem um sistema público de saúde que é gratuito para os cidadãos malteses e para os residentes da União Europeia, que tenham o cartão europeu de seguro de doença. Os hospitais e as clínicas são modernos e bem equipados, e os médicos e enfermeiros são qualificados e simpáticos. Há também a opção de contratar um seguro de saúde privado, que pode oferecer mais cobertura e mais rapidez no atendimento. Malta também é um país que oferece oportunidades para imigrantes que querem morar ou trabalhar lá. O país faz parte do espaço Schengen, que permite a livre circulação de pessoas entre os países membros. Isso significa que os cidadãos da União Europeia, do Espaço Econômico Europeu e da Suíça não precisam de visto para entrar, morar ou trabalhar em Malta. Eles só precisam de um passaporte ou de um documento de identidade válido. Já os cidadãos de outros países precisam de um visto para entrar em Malta e de uma permissão para morar ou trabalhar em Malta. Esses documentos podem ser solicitados nas embaixadas ou consulados de Malta no país de origem, ou nas autoridades competentes do país. As condições e os requisitos para obter esses documentos variam de acordo com o tipo de visto ou de permissão, o motivo da viagem, a duração da estadia, a qualificação profissional, a oferta de trabalho, entre outros fatores. O país oferece diversas oportunidades de trabalho para os imigrantes, especialmente nos setores de turismo, de serviços financeiros, de jogo online, de educação e de tecnologia, especialmente para quem fala inglês e outras línguas. Malta também oferece direitos e deveres para os imigrantes, como o acesso à saúde, à educação, à segurança social, à justiça, entre outros. Os imigrantes também devem respeitar as leis, os costumes, os valores e a língua de Malta. O país tem uma vida noturna muito animada, que atrai muitos jovens, turistas e moradores. O país tem vários bares, boates, pubs, shows, festivais e eventos, que oferecem diversão, música, bebida, dança e entretenimento para todos os gostos e estilos. O principal centro da vida noturna em Malta é a cidade de Paceville, que fica na região de St. Julian's, e que concentra a maior parte dos bares e boates do país. Lá, você pode encontrar desde bares irlandeses até boates de música eletrônica, passando por pubs ingleses, boates de rock, bares de karaokê, boates de salsa, etc. Outros lugares que também têm uma boa vida noturna em Malta são a capital Valletta, que tem bares e pubs históricos, a cidade de Sliema, que tem bares e pubs modernos, e a cidade de Bugiba. Além dos bares e boates, o país também tem shows, festivais e eventos, que acontecem durante todo o ano, e que celebram a música, a arte, a cultura e a tradição de Malta. Alguns exemplos são o Festival de Jazz do país, que acontece em julho, o Festival de Rock, que acontece em agosto, o Festival de Ópera, que acontece em outubro, o Festival de Cinema, entre outros. O país tem uma gastronomia deliciosa, que reflete a influência das diversas civilizações que passaram pelo país. O país tem pratos típicos, bebidas, sobremesas, ingredientes e restaurantes, que agradam aos paladares mais exigentes. O prato mais famoso de Malta é o pastis, que é uma massa folhada recheada com ricota ou ervilha, e que é vendido em quase todas as esquinas do país. Outros pratos típicos de Malta são o fenec, que é um coelho cozido com vinho e ervas, o bracioli, que é uma carne recheada com bacon, ovos e queijo, o timpaná,
que é uma maçã assada com carne moída e molho de tomate e etc. Os restaurantes mais recomendados em Malta são o Ta Cris, que serve comida caseira maltesa, o Ta Frank, que serve comida francesa sofisticada, e o Ta Marija, que serve comida tradicional maltesa, com música e dança folclórica, entre outros. Agora me diz, você pensa em visitar ou já visitou o país? Deixa aí nos comentários. Espero que você tenha gostado deste vídeo e que tenha ficado com vontade de conhecer esse lugar maravilhoso. Malta é um país que tem muito a oferecer, seja pela sua história, sua cultura, seu clima, sua gastronomia e pela sua qualidade de vida ou pelas suas oportunidades. Malta é um país que vale a pena visitar e se apaixonar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de se inscrever no nosso canal. Nós temos muitos outros vídeos sobre viagens, curiosidades e dicas pelo mundo. Até a próxima. Tchau.